Olá! Hoje a gente vai mergulhar num consenso clínico que está, de certa forma, virando o jogo na avaliação do risco de doenças do coração. A gente vai falar de algo que vai muito além do colesterol tradicional, focando numa tal de apolipoproteína B. Olha, por décadas a gente ouviu falar que o grande vilão da saúde do coração era o colesterol LDL, o famoso colesterol ruim. Mas a ciência não para, né? E a pergunta que esse material nos faz é: será que essa é mesmo a história completa? Por muito tempo, todo o esforço para diminuir o risco de infarto e outras doenças cardíacas se concentrou em baixar o LDL. Só que hoje a gente tem evidências bem fortes mostrando que, em vários casos, olhar só para esse número pode acabar enganando a gente sobre o perigo real. E aqui está o pulo do gato. O exame de LDL-C mede a quantidade de colesterol, ou seja, a carga que está sendo levada. Mas e se o verdadeiro perigo não for a carga em si, e sim o número de veículos que transportam essa carga pelas nossas artérias? É exatamente aí que entra a apolipoproteína B, ou, para encurtar, ApoB. Em vez de medir a carga, a ApoB faz uma coisa diferente. Ela conta o número exato de partículas de lipoproteínas, que são esses veículos que podem causar o entupimento das artérias. Para ficar bem claro, cada partícula de lipoproteína que pode se infiltrar na parede da artéria e causar aterosclerose tem exatamente uma molécula de ApoB na sua superfície. É como se fosse a placa do carro. Então, medir a ApoB é, na prática, fazer uma contagem direta do número total dessas partículas perigosas circulando no sangue. Pensa numa rodovia. O LDL-C seria como medir o peso total da carga de todos os caminhões que estão passando. Já a ApoB, ela conta exatamente quantos caminhões estão na estrada. Sabe o que acontece? Às vezes a gente pode ter um monte de caminhõezinhos pequenos quase vazios. O peso total da carga, o LDL-C, pode parecer baixo, mas o número de caminhões, a ApoB, está altíssimo. E é esse tráfego intenso que causa o congestionamento, ou melhor, a aterosclerose. Isso nos leva a um conceito clínico que é fundamental para entender essa história, a tal da discordância. É o que acontece quando o LDL-C e a ApoB contam histórias diferentes sobre o risco de uma pessoa. E essa discordância não é algo raro, não. É bem comum, principalmente em quem tem síndrome metabólica, diabetes, ou até em quem já está tomando remédios como as estatinas. Nesses cenários, saber qual dos dois marcadores está contando a verdade sobre o risco é crucial para o tratamento. Essa imagem aqui resume tudo de forma brilhante. Vamos olhar juntos. No quadrante A, o LDL-C é baixo, o que parece bom, mas a ApoB é alta. Isso significa que há muitas partículas pequenas e densas, o que leva a um risco elevado. Agora olha o quadrante C. O LDL-C está alto, mas a ApoB está baixa. Ou seja, são poucas partículas, mesmo que bem cheias de colesterol, e o risco aqui é menor. A conclusão é direta. No fim das contas, o risco cardiovascular segue a contagem de partículas, ou seja, o nível da ApoB. E essa ideia não vem do nada, não se baseia em um único estudo. Ela é reforçada por várias linhas de evidência científica muito robustas, desde estudos com milhares de pessoas, passando por análises genéticas, até uma reavaliação dos dados dos maiores estudos sobre estatinas já feitos. A mensagem é sempre a mesma. A ApoB nos dá uma imagem muito mais precisa do risco. Agora vamos olhar os dados. Esse gráfico aqui compara pessoas sem tratamento, em verde, com pessoas já tratadas, em vermelho. Repara numa coisa interessante. Para o mesmo nível de LDL-C, quem está em tratamento muitas vezes tem uma ApoB mais alta. Por que isso? Porque remédios como as estatinas diminuem a quantidade de colesterol dentro de cada partícula, mas nem sempre reduzem o número total de partículas na mesma proporção. É por isso que a ApoB é tão importante para avaliar o risco que sobra mesmo depois que o tratamento já começou. Certo. A ciência parece bem convincente. Mas e na prática? Como é que isso se traduz para as decisões do dia a dia no consultório? Vamos ver como a ApoB pode ser usada de forma prática. Esse consenso de especialistas nos dá metas bem claras, um verdadeiro guia. Para pacientes de risco muito alto, por exemplo, em que a meta de LDL-C é menor que 55, a meta correspondente de ApoB seria abaixo de 60. Para quem tem risco alto, a meta seria abaixo de 70 para ambos. E no risco intermediário, um LDL-C abaixo de 100 equivaleria a uma ApoB abaixo de 90. Isso dá aos médicos alvos muito mais concretos e práticos para seguir. Então, quando é que acende a luz amarela para pedir um exame de ApoB? O consenso destaca exatamente essas situações. Pessoas com triglicerídeos altos, diabetes, obesidade, são todos casos onde a discordância é muito comum, e a ApoB traz uma clareza que o LDL sozinho não dá. E também é super importante para aqueles pacientes que já estão com o LDL baixinho, para ter certeza de que o número de partículas também foi reduzido como deveria. Bom,
A essa altura, a evidência parece ser esmagadora, né? Então fica a pergunta: por que a medição da ApoB ainda não é um padrão em todos os exames de colesterol que a gente faz? Essa é a pergunta de $1 milhão. Se a gente tem uma ferramenta mais precisa, por que ela ainda não é usada o tempo todo? A resposta, como quase sempre, está em algumas barreiras práticas e do sistema de saúde. Os obstáculos são reais. Primeiro tem o costume, a inércia. Os médicos foram treinados por décadas a olhar para o LDL-C. Segundo, tem a questão do reembolso dos planos de saúde, que muitas vezes, e de forma errada, classificam o exame como experimental. E por fim, a logística. Nem todo laboratório tem o teste disponível de forma fácil e barata. Mas existe um movimento forte para mudar isso. Esse trecho do documento é um verdadeiro chamado. Os especialistas estão dizendo, com todas as letras, que o teste de ApoB é valioso, é subutilizado e que essas barreiras de acesso e de pagamento precisam ser derrubadas para a gente poder cuidar melhor dos pacientes. E a gente encerra com essa provocação. Pense nisso. E se o número mais crucial para a saúde do coração de muita gente simplesmente não estiver aparecendo no exame de rotina? A ciência está mudando o foco de quanto colesterol existe para quantas partículas estão transportando ele. É uma mudança que parece simples, mas que tem implicações gigantescas para a prevenção de doenças cardiovasculares. Muito obrigado pela companhia. Olha, por décadas a gente ouviu uma história bem simples sobre o risco para o coração, né? Aquela do colesterol bom contra o ruim. Mas e se essa briga clássica estiver, na verdade, desviando nossa atenção do que realmente importa? O nosso entendimento sobre a saúde cardiovascular está evoluindo e hoje a gente vai mergulhar numa forma de medir esse risco que parece ser muito, mas muito mais precisa. E só para a gente entender a urgência disso, basta olhar para o tamanho do problema. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Elas tiram quase 20 milhões de vidas, todos os anos. É um número gigantesco, que nos obriga a procurar as melhores e mais afiadas ferramentas de avaliação que existem. E isso nos leva a uma pergunta que é, fundamental. Com um problema dessa magnitude, será que as métricas que a gente sempre usou estão, de fato, nos dando o retrato completo da situação? Eu acho que está na hora de investigar o que pode estar escondido por trás dos números que a gente já conhece. Por muito tempo, o foco total esteve no LDL-C, o famoso colesterol ruim, e ele faz parte da história, claro que faz. Mas medir só a quantidade de colesterol nessas partículas é como tentar avaliar o trânsito contando só o peso da carga dos caminhões, e não o número de caminhões na estrada. O verdadeiro perigo, muitas vezes, está no congestionamento. Para a gente ter uma visão mais clara, a gente precisa olhar para os motoristas desses veículos. São as proteínas que carregam o colesterol pelo nosso sangue, as apoliproteínas. E acredite, elas são as verdadeiras protagonistas dessa história toda. Vamos conhecer a primeira personagem principal, a apolipoproteína B, ou, para facilitar, ApoB. Pensa nela como se fosse um caminhão de entrega. Cada partícula que pode entupir nossas artérias carrega exatamente uma molécula de ApoB. Ou seja, medir a ApoB não mede a carga, mede o número exato de caminhões perigosos que estão circulando por aí. E para combater esses caminhões de entrega, a gente tem a apolipoproteína A1, ou ApoA1. Se a ApoB é o caminhão de entrega, a ApoA1 é o caminhão de lixo. Ela é a principal proteína do HDL, o colesterol bom, e a função dela é exatamente essa, fazer a limpeza, tirar o excesso de colesterol das artérias. E aqui, olha só, a gente vê essa dinâmica em ação. De um lado, você tem as partículas que causam um problema, cada uma marcada com sua molécula de ApoB. Do outro, a partícula protetora do HDL com a ApoA1, pronta para fazer a faxina. É uma oposição, uma batalha fundamental para a saúde das nossas artérias. Então, o ponto crucial, o X da questão, não é só saber quantas partículas ruins existem, mas sim o equilíbrio entre elas e as partículas boas. É uma batalha constante que está acontecendo dentro da gente. A saúde do coração funciona basicamente como uma gangorra. De um lado, os caminhões de entrega com a ApoB. Do outro, os caminhões de lixo com a ApoA1. Agora, quando tem entrega demais e pouca limpeza, a balança pende. E pende perigosamente para o lado do alto risco. É exatamente esse desequilíbrio que define o perigo. Portanto, a grande mudança de paradigma é essa aqui.
O foco sai da quantidade de colesterol e vai para o número de partículas. A razão ApoB/ApoA1 captura exatamente isso, o balanço entre as partículas que causam o estrago e as que fazem a limpeza. E o resultado é um número único, um número poderoso para avaliar o risco. Mas isso tudo não é só uma teoria bonita, não. A evidência global que a gente tem é muito robusta. Estudos gigantescos colocaram essa razão à prova e, olha, os resultados são bem conclusivos. O principal deles é um estudo chamado InterHeart. Foi uma pesquisa histórica que envolveu 52 países para responder uma pergunta simples, mas muito poderosa. Qual é o maior fator de risco isolado para um ataque cardíaco? E a resposta foi inequívoca. A razão ApoB/ApoA1 apareceu como o indicador mais forte de ataque cardíaco, com um multiplicador de risco de 3,25. Só para colocar em perspectiva, isso faz dela um indicador de risco mais potente do que fumar, do que ter diabetes ou hipertensão. É um resultado que muda o jogo. Ok, então a gente já sabe que essa razão é um fator de risco poderoso no presente. Mas e o futuro? Com quanta antecedência esse desequilíbrio pode prever que um problema vai acontecer? Para responder isso, temos o estudo Amoris, que acompanhou pessoas por mais de 20 anos e os dados são, assim, reveladores. Dá uma olhada nesse gráfico. A linha vermelha representa as pessoas que eventualmente tiveram um evento cardíaco. A azul é o grupo de controle. O ponto mais impressionante é que as linhas começam a se separar quase 20 anos antes do evento. Isso significa que o sinal de perigo é detectável décadas antes de virar uma emergência. Com evidências tão fortes assim, de estudos globais, de longo prazo, a comunidade médica está fazendo um chamado à ação. Basicamente, está na hora de atualizar as diretrizes clínicas para incluir essa medida que é superior na prática padrão do dia a dia. E além da precisão, a razão ApoB/ApoA1 tem umas vantagens práticas enormes, sabe? O exame de sangue não precisa de jejum. Níveis altos de triglicerídeos não atrapalham o resultado. E o mais importante, ela mede o número de partículas perigosas e resume tudo em um único valor de risco. Ou seja, é uma ferramenta mais estável e muito mais direta. A conclusão dos especialistas, que está na fonte que usamos, é bem clara. Eles dizem que o balanço entre a ApoB aterogênica e a ApoA1 protetora melhora significativamente a avaliação e a predição do risco, clamando, portanto, por uma atualização das diretrizes. Não tem como ser mais direto. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que é crucial. Será que o exame de colesterol padrão, aquele que a gente se acostumou a ver, está contando a história completa sobre a saúde do coração? As evidências mostram que talvez seja a hora de olhar um pouco além para um indicador mais profundo, mais preditivo e, no fim das contas, mais poderoso para proteger o futuro da nossa saúde.